Aos amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Esse é o meu desejo. Bom, todo domingo nós estudamos um livro específico da Bíblia e cada capítulo de seu enredo em um domingo. E esse período estamos estudando Atos dos Apóstolos, especificadamente o capítulo 13. Vamos ver o que esse capítulo tem a nos ensinar. Versículos de 1 a 3 dizem assim: E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que vos tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Lembrando que o Espírito Santo é o Espírito do próprio Jesus Cristo. Não é uma terceira pessoa, não. 4 a 6. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E, chegados a Salamina, anunciava a palavra de Deus na sinagoga dos judeus, e tinham também João como cooperador. E, havendo atravessado ali até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus. Né? Você percebe que Deus não gosta de mágico, adivinho, falso profeta, tem muito por aí. 7 a 9. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome. Ele é um encantador, né? Não é qualquer um, é tipo um. Ele não é bem um mágico, tá? É um encantador, é uma coisa mais pesada. Procurando apartar a da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos do caminho do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e, andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o proconsou, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina dos apóstolos. No versículo 10 a 12. Isso aqui é interessante. Tem muita gente que nós pregamos a verdade, levamos até você a mensagem, aí um filho do diabo fica colocando minhoca na sua cabeça, dizendo que isso aqui não é Bíblia, que isso aqui não é verdade, e você acredita. Cuidado. Cuidado com isso aí. 13 a 15. E, partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia, da Presídia, e, entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. E, depois da lição da lei dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: Homens e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. 16 a 18. E, levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: Deve ser algum gesto, tá? Não sei qual é. Homens israelitas, os que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito. Com braço poderoso os tirou de lá. Nos tirou dela, pode ser também. E suportou os seus costumes no deserto por espaço de 40 anos. E, destruindo as 7 nações da terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E, depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então, aqui é uma parte histórica, né? Ele está resumindo toda aquela parte. E depois pediram um rei, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. 19:21 diz isso. E, quando foi retirado, levantou-lhes como o rei Davi, o qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Vou explicar algo importante aqui. João o Batista, ele pregava o batismo de arrependimento.
João não pregava em nome de ninguém, perdão, João não batizava em nome de ninguém. Você se arrependia e era mergulhado. Não caia no engano do inimigo. Já escutei gente falando da abobrinha dizendo que João batizava em nome da Trindade. Quando estudarmos Mateus 29:18, vou trazer para você o comentário do estudo da Bíblia Jerusalém e vou trazer para você também um comentário da Bíblia hebraica, escrito em aramaico em Mateus. Você vai ver que aquele versículo ali não é original. Não é. Existe ali um ponto a ser questionado. Eu não sei se seu líder não sabe ou ele te engana. Que a Trindade não existe, tá? Vou trazer para você que foi traduzido errado. Versículo 25-27. Mas João, quando completava a carreira, disse: Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Homens e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós é enviada a palavra desta salvação, por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém, e os seus príncipes condenaram, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. Né? Ou seja, quem matou Jesus? Os estudiosos, os formados, né? Os doutores. 28-30. E, embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E, havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Olha o que a Bíblia diz: Jesus não se auto-ressuscitou. Deus, o Pai, que é o único Deus, ressuscitou Jesus dos mortos. Entenda a Bíblia. 31-33. E ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Viu? Aqui mais duas testemunhas. Sempre a Bíblia vai dizer a mesma coisa duas vezes. Como também está escrito no Salmo 2: Meu filho és tu, hoje te gerei, né? Então Jesus foi gerado mesmo. E o que estaria dentre os mortos para nunca mais tornar corrupção? Disse-o assim: As santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Por isso também em outro salmo diz: Não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu. Foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Você percebe que a morte na Bíblia representa um sono. Ele dormiu. A Bíblia não diz, está no céu. A Bíblia diz que ele está enterrado. Outra falsa doutrina de Babilônia, que você morre, você é julgado, você vai para o inferno. Não. Você morre, você é julgado. Quando Jesus voltar, se você for salvo, você acorda, morto, ressuscitado, glorificado. Se não, meu amigo, eu sinto muito. Se estiver vivo, o corpo é transformado. Ah, mas Leone, a Bíblia diz que existem homens no céu. Existem algumas pessoas no céu, mas não é todo mundo que está lá, não. Ainda não teve a volta de Jesus para fazer a sentença final do juízo. E quando Jesus, quando tiver os 144 mil, abrindo para dizer aqui, foram pregar contra o chamado babilônico, naquele momento ali, a porta da graça se fecha. Os salvos que se arrependeram e os ímpios que não estão nem aí, para a verdade. Aí vem as pragas e tal. Quando Jesus volta, ele vem para trazer o quê? As consequências. 37-39. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Novamente a Bíblia repete isso. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado, porque é justificado todo aquele que crê. Então a lei, quando uma pessoa diz assim, no Antigo Testamento a lei salvava. A pessoa que fala isso não conhece a Bíblia. Ela não faz ideia do que está falando. Porque Paulo está dizendo que a lei não podia fazer isso. Mais uma Bíblia destruindo mais uma falácia de falsos profetas de Babilônia. 40-42. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vedes, ó desprezadores, e espantai-vos, e desaparecerei. Porque opera uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vô-la contar. E, saindo os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. É bonito, né? 43-45.
E, despedida a sinagoga, muitos dos judeus e prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam de que permanecessem na graça de Deus. No sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e contradizeram o que Paulo falava, contradizendo e blasfemando. Não estou dizendo que todo judeu é isso, estou dizendo que o perseguidor de quem prega a verdade é a inveja, independente de onde seja. 46 a 48. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era mista que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas, visto que a rejeitais, e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. Quando você rejeita a Bíblia, você rejeita a vida eterna. Quando você diz assim, não, veja só, mas espera aí, não, não é assim. Cuidado, cuidado. Porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até dos confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se, glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Isso aqui é maravilhoso, hein? É maravilhoso. Até eu fico feliz porque nós somos gentios. E para encerrarmos, e a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus termos. Sacudido, porém, contra eles o pó de seus pés, partiram para Icônio. Correto, certíssimo. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Meu irmão, possamos ter aprendido um pouco mais de Atos, capítulo 13. Que Deus abençoe. Até nosso próximo encontro. Um ósculo santo a todos.